Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Vieitas e eu tenho uma ótima notícia para você que é gestor de escola ou você que é um teacherpreneur super acelerado, cheio de lançamentos, etc. Essa novidade é a seguinte: nós criamos esse novo editorial que se chama Gestão Inteligente. Então, nessa série de vídeos, nós vamos compartilhar várias estratégias sobre como gerir melhor o seu negócio, seja ele uma escola ou várias iniciativas na área do empreendedorismo educacional. O primeiro tópico que nós vamos abordar é a análise SWOT. A análise SWOT não é nada revolucionária, já está no mercado há aproximadamente uns 20, 30 anos, mas ela é muito pouco utilizada no universo ELT. A análise SWOT basicamente é um quadrante, então nós temos aqui 4 partes e cada parte vai significar uma determinada análise que você vai fazer do seu negócio. A palavra SWOT significa Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Vamos começar pelos strengths, as fortalezas. Nesse quadrante você vai listar todas as fortalezas, todas as características positivas do seu negócio ou as suas próprias características que vão aí, eu diria, favorecer o seu negócio, vão ter um impacto positivo no seu negócio. Imaginemos aqui então o exemplo de um gestor educacional. Ele pode ter como fortaleza uma excelente equipe de professores, uma ótima infraestrutura e, em tempos de Covid-19, uma internet bastante robusta. Essas são fortalezas que, sem sombra de dúvida, vão te ajudar a ter mais penetração de mercado, mais market share, enfim, maiores chances de fidelizar os seus clientes. Por outro lado, lá na parte do W, que é o Weaknesses, nós vamos ter as fraquezas. E as fraquezas é exatamente o oposto. São aqueles elementos negativos, aqueles elementos que de repente ancoram o seu negócio para baixo. As mesmas características que são fortalezas, se você não cuidar, elas podem ser fraquezas dependendo aí do perfil do gestor ou da gestora. Eu posso citar, por exemplo, uma fraqueza, um gestor ou um teacherpreneur que não sabe fazer vendas. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma fraqueza muito relevante. Ou uma pessoa que de repente vai empreender, mas não tem um conhecimento metodológico extremamente profundo daquela área, que ele está começando, ela está começando a entrar naquela área. Isso pode ser, sim, uma fraqueza. Ou seja, fortalezas e fraquezas são elementos que nós chamamos de elementos internos, ou seja, você tem um controle sobre eles e por controle é que eu quero dizer que você pode ter um impacto sobre esses elementos. Você pode, por exemplo, lapidar as suas fortalezas, realçar as suas fortalezas e, ao mesmo tempo, você pode amenizar as suas fraquezas, eliminar as suas fraquezas e até mesmo transformar uma fraqueza atual em uma fortaleza futura. Seguindo então o quadrante, nós temos o quadrante Opportunities ou oportunidades. As oportunidades são elementos que você não controla, você não gera esses elementos, então eles são externos, eles pertencem aí ao mercado, por exemplo, ou elementos que você não controla. E caso eles surjam, vai ser muito positivo para o seu negócio. Exemplo, na sua localidade. Imagine aqui que o seu business unit é muito centrado em trabalhar localmente e surge uma multinacional com uma nova demanda de mercado, muito centrada em inglês corporativo, por exemplo. A sua escola pode sim criar uma iniciativa no curtíssimo prazo para atender essa nova demanda. O quadrante oportunidade, então, é um grande alerta para que você se prepare para elementos que não existem no momento, mas podem vir a existir no futuro. A gente não vai se preparar para todas as oportunidades, mas de repente aquelas mais plausíveis, aquelas mais ali inclinadas a acontecer, essas eu sugiro que você reflita e crie aí planos que permitam com que você esteja preparado caso essas oportunidades elas surjam. Um último quadrante aqui vai ser o quadrante de threat, que é o oposto de oportunidade. O quadrante threat vai mostrar elementos que você não controla, mas eles podem surgir e caso eles surjam, é bom que você esteja preparado. Pode ser um novo competidor, pode ser, por exemplo, uma crise econômica ou uma quarentena, se você trabalha presencialmente, aí de repente um plano B seria você ter aulas online, mas enfim, não vamos chorar o leite derramado se você não fez esse plano antes. O importante da análise SWOT é exatamente gerar essas reflexões
ações que vão fazer com que as suas ações sejam mais estratégicas. E aí nós temos as análises que são feitas graças ao SWOT. Nós temos vários tipos de análise. As principais delas nós vamos chamar de uma análise Max-Min. Max de maximizar as fortalezas e Min de minimizar as fraquezas. Lembram quando eu disse que a fortaleza e a fraqueza são elementos internos? Você tem influência, mais do que influência, você tem controle sobre esses elementos. Então, uma análise Max-Min vai ter por objetivo maximizar as fortalezas e minimizar as fraquezas. Se você tem como fraqueza na sua escola ou aí dentro do seu business unit uma equipe de professores que precisa de um treinamento maior, essa é a fraqueza, o que você faz? Você cria um projeto de treinamento desses professores, dessas professoras, de tal maneira que a sua mão de obra ela fique ainda mais qualificada para você atender com mais qualidade ainda os seus clientes. Novamente, a análise Max-Min visa minimizar as fraquezas e até mesmo transformar as fraquezas em fortalezas. E as suas fortalezas, elas devem ser realçadas de tal maneira que o público comece a reconhecer essas fortalezas no seu trabalho, no seu empreendimento e que essas fortalezas sirvam também de elementos ali que vão diferenciar você da sua concorrência. Nós temos também a análise Max-Max, ou seja, maximizar as fortalezas e maximizar as oportunidades. E como que a gente maximiza a oportunidade? Bom, a oportunidade é um elemento externo, você não tem controle, mas você tem influência. Você pode se preparar, você pode ter aí um plano B. E aí, por plano B, eu quero dizer, caso essa oportunidade surja, você está preparado. Será que se, por exemplo, aqui, num prazo de 3 meses, uma nova multinacional se instalar na sua cidade, você está preparado para atender essa demanda? Eu não estou falando para você fazer investimentos, fazer aquisições, não é isso, mas você tem que ter uma linha de raciocínio estruturada. Caso isso aconteça, você recorre a essa linha de raciocínio. Muitas vezes as pessoas perdem oportunidade, não é por incapacidade técnica, mas é por timing. Até elas perceberem aquela oportunidade, ela já passou. Portanto, reflita muito sobre o que pode acontecer de positivo no seu mercado e como você pode reagir a ele. Ou seja, maximizar as oportunidades é feito através da maximização da sua preparação caso as oportunidades surjam. Vale muito a pena você juntar com sua equipe, o seu time e fazer uma sessão de brainstorming a respeito dessas potenciais oportunidades e, obviamente, você vai focar naquelas mais plausíveis, aquelas que têm maior chance realmente de acontecerem. Um outro tipo de análise é o que nós vamos chamar de min-min, ou seja, nós vamos minimizar as fraquezas e minimizar as ameaças, porque a tempestade perfeita é quando surge uma ameaça que se aproveita da sua fraqueza. Exemplo, você tem aí, por exemplo, uma equipe de professores que não está tão bem treinada quanto poderia estar e surge um concorrente com uma equipe muito bem treinada. Ou seja, a sua fraqueza ela vai coincidir com a ameaça de um novo concorrente. Você não pode deixar isso acontecer. Você não vai esperar esse concorrente chegar no mercado para você se organizar. Pode ser tarde demais. A Kodak, por exemplo, a Nokia cometeram esse grande equívoco. Não faça isso. Portanto, a análise min-min visa estabelecer quais são as conexões entre as minhas fraquezas e as potenciais ameaças. A gente não vai levar em conta todas as ameaças possíveis, a gente nem consegue calcular, mas aquelas mais prováveis. Lembrem-se que ameaças também é um elemento externo. A gente não tem controle sobre a ameaça, mas a gente tem influência. Elementos que a gente tem controle são as fortalezas e as fraquezas. Elementos que a gente só tem influência são as oportunidades e as ameaças. E aí me conta, esse vídeo fez sentido para você? Gerou reflexões positivas que vão te mover para o próximo nível? Se eu conseguir fazer isso, não se esquece de curtir esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!